abençoados do Senhor, mais que vencedores por Cristo Jesus. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu creio que se você está acompanhando o nosso programa já há algum tempo, você também deve estar acompanhando o programa gerado diretamente na nossa sede no Rio de Janeiro, quando nós temos o apóstolo Miguel Ângelo falando na primeira meia hora, das 8 às 9 da manhã, todos os dias. Esta primeira meia hora é muito importante. Se você ainda não assiste, assista ao programa Posso Crer no Amanhã. Você pode ouvir a voz de Deus também através desse homem de Deus, o apóstolo Miguel Ângelo, através da nossa bispa Rosana, na sexta-feira, a nossa bispa querida Ana Caroline, que faz sempre este programa toda manhã, apresentando as mensagens, falando de Deus, trazendo sempre uma mensagem da graça do Pai. Nós estamos juntos. Eu quero que você saiba que nós somos um só no Senhor, temos um coração, um espírito único, uma fé única, um amor único. Estamos juntos lutando pela fé evangélica, estamos fazendo esta última reforma. Nós fomos chamados como um ministério reformador. Então, eu glorifico a Deus por termos esta uma hora, das 8 às 9 da manhã, com tanto alimento sólido para as ovelhas de Jesus Cristo. Enquanto tantas bobagens, desculpe eu usar esse termo, tantas coisas absurdas têm sido ditas no meio dos cristãos, dos evangélicos, nós temos uma voz clara, né, através da Igreja Cristo Vive, uma voz nítida de Deus falando aos corações, ensinando as ovelhas como é a simplicidade do Evangelho, como se vive por fé. E eu louvo a Deus por nós podemos complementar esta uma hora, né? Todos os dias, de segunda a sexta, levando a sã doutrina, mais conhecimento. Tenho certeza que o dia fica muito diferente quando nós ouvimos Deus falar ao nosso coração, quando nós aprendemos a ir para a Bíblia, a ler a palavra, a nos inspirar pela palavra. Com certeza o nosso dia é muito diferente, a nossa vida é muito diferente. Então, que você possa ter aí esta uma hora de alimento sólido e que isso esteja fazendo verdadeiramente uma diferença em sua vida. Eu creio que assim é, porque quando eu ouvi a palavra pregada pelo apóstolo Miguel Ângelo a primeira vez, eu tive muito mais fome e sede da verdade. Eu tive um start, né, o início de algo novo na minha vida. Eu tenho certeza que assim está sendo para muitas pessoas que estão tendo contato com o nosso ministério. Se você perdeu algum dos programas, se você quer rever mensagens, temas que nós já abordamos na nossa programação, todos os programas estão arquivados em nossa página na internet, então você pode acessar a qualquer hora, pode enviar isso para outras pessoas. Basta você acessar o www.cristovive.com.br. No Multimedia Center, que é o lado direito ali, você tem toda uma grade de estudos bíblicos que já foram ministrados, mensagens pregadas nos cultos, os programas de televisão anteriores. Você tem álbuns de fotos dos eventos que nós realizamos na Cristo Vive. Você pode desfrutar ali de muito material, de muito alimento consistente, porque a graça genuína é um alimento sólido. E isto nós temos disponível também no site, bem como em literatura e CDs, milhares de CDs e DVDs contendo todas estas mensagens maravilhosas da graça de Deus, que é o único evangelho que edifica e dá herança. Verdadeiramente, as boas novas só são encontradas no evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, conforme Paulo ensina, não é? Não temos nada a ver com a lei mosaica. Tirando da lei os princípios morais, aquele monte de regras e de preceitos dos homens para a carne
isto tudo foi abolido por Jesus na cruz do Calvário. Quando ele veio aqui cumprir a lei, ele pôs fim à lei, cumprindo-a integralmente. E hoje nós sabemos que as 14 epístolas do Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo, representam o filtro de toda a Bíblia Sagrada. Então, aquilo que passa pelas 14 epístolas é para nós de origem gentílica, nós que não somos judeus na carne. Então, está muito claro os pactos separados, e isto para quem está recebendo, né, de revelação, de alimento sólido, esta palavra, está vendo mudanças significativas na sua forma de crer, na sua forma de orar, na sua forma de conceber a vida espiritual e a vida que nós temos aqui, entendendo os desígnios, os propósitos de Deus. Então, eu quero deixar uma vez mais o nosso endereço, o nosso telefone, para você pedir material da graça de Deus, entrar em contato direto com a nossa livraria, que pode mandar material para qualquer parte do Brasil ou do mundo. Nós assim temos feito, milhares de CDs, DVDs, o nosso jornal bimestral, literatura, são enviados para muita gente. E isso está alimentando pessoas que não têm uma igreja Cristo Vive na sua cidade, enfim, no seu país ainda, mas nós, graças a Deus, podemos fazer um trabalho lindo de manutenção, na verdade, deste alimento que as pessoas estão recebendo através do programa de TV, da internet, ou, enfim, de satélites. Os nossos cultos no Rio de Janeiro são transmitidos para muitos países no mundo, não é? Nosso culto de domingo é maravilhoso aqui em São Paulo e tem sido também transmitido em inglês, simultaneamente, na língua inglesa, para pessoas que não falam o português. Então, nós estamos, assim, disponibilizando todo o material da graça de Deus, facilitando para as ovelhas este acesso, para que elas possam verdadeiramente ter os olhos iluminados, apostatarem da lei mosaica, viverem somente por fé, conforme se vive na nova aliança, e terem muito alimento também para aprender a viver a graça no seu dia a dia. Não é apenas conhecer doutrinas, mas viver a sua herança, não é? Desfrutar da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, ligue para nós aqui em São Paulo, 0 operadora 11 5561 4405, 5561 4405. Você pode também mandar um e-mail para igreja@cristovive.com.br e presencialmente nós vamos lhe oferecer, sempre que você nos visitar, material da graça de Deus, ao primeiro contato. A nossa livraria está aqui, de portas abertas, para você crescer na graça com tanto material que nós temos. Basta que você venha também nos fazer uma visita. Rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. E nós vamos, com certeza, compartilhar com você o que nós temos recebido de Deus, que é o melhor. Bem, a revelação do novo pacto, a revelação da nova aliança, a graça de Deus. E seguimos falando de estabilidade versus medo. Não é para nós. Nós não queremos nada com esse sentimento negativo, pejorativo, um sentimento que paralisa. Você sabe que o medo paralisa a vida de uma pessoa? O medo estagna, o medo, ele é destrutivo. E hoje, parece-me que nunca se ouviu tanto falar em medo, né? As pessoas têm medo, medos variados. A pessoa tem medo de viver, medo do futuro, medo de ficar sozinha, medo do abandono, medo da violência, medo do desemprego, medo de não conseguir pagar suas contas, medo do escuro, medo do dia, medo de barulho, medo de sair na rua, medo da violência, medo de assalto, medo de sequestro. As pessoas têm medo
do que vem pela frente em termos econômicos da parte do governo. As pessoas têm medo de investir, medo de comprar, medo de vender. As pessoas têm medo de se relacionar, têm medo de se casar, têm medo de ter filhos, têm medo de educar filhos, têm medo da morte. Mas as pessoas estão assombradas. Mas a palavra do Senhor promete. E se ele promete, ele não é homem para deixar de cumprir. Ele não é filho do homem, diz a Bíblia, para se arrepender e não fazer o que ele diz em sua palavra. Então, recordando, diz Isaías 33:6, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Receba isso hoje, estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Receba. Você está recebendo muito conhecimento para se tornar uma pessoa sábia. A sabedoria vem do alto, vem de Deus, não é? O temor do Senhor será o teu tesouro. É diferente de medo. Não é medo do Senhor, é um temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é um amor incondicional a Deus. É uma reverência total. É um submetimento incondicional ao que Deus diz. Isto é temor. Isto é você ser sábio, ser prudente. E nós estamos vivendo um ano de prudência, porque a palavra profética para este ano é sobre o servo prudente. O servo prudente, esse será honrado, elevado e terá uma vida muito sublime. É promessa de Deus, também consumada, portanto é nosso direito. Então, esta prudência nos fala a respeito de um modo de vida, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos caminhar nesta terra com prudência. Prudência e sabedoria, já expliquei aqui na Cristo Vive, andam de mãos dadas. Diz que a prudência mora com a sabedoria, moram na mesma casa. Então, temos que ser prudentes e sábios. E o princípio dessa prudência, o princípio dessa sabedoria, chama-se temer a Deus. As pessoas precisam, os filhos de Deus, porque o mundo não teme a Deus, o mundo nem o conhece, não é? nem o reverencia. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos salvos por Jesus, nós temos que ter essa reverência. Não podemos levar a vida de qualquer jeito. A vida que Jesus nos deu, a nova vida em Cristo, não pode ser vivida de qualquer jeito. Quando nós levamos a nossa vida na base da ansiedade, dos temores, dos medos, das preocupações, isso entristece Deus. Isto não honra a Deus. Porque Deus olha para nós e diz, mas para que esse medo? Para que esse temor? Esse assombro? Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu estou contigo todos os dias, ele disse, até a consumação dos séculos. O Senhor diz, não temas, não te assombres, não pasmes. Numa palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Não fique pasmado, assombrado, paralisado. O que é uma pessoa que está pasmada? Ela está contemplando alguma coisa de forma paralisada, paralisante. Ela está ali. Muitos filhos de Deus estão assim diante da vida, diante de circunstâncias adversas. Olha, o Senhor Jesus, ele disse que nós passaríamos por aflições. Mas ele não disse, fiquem pasmados nas aflições. Ele disse, tenham bom ânimo nas aflições. Eu venci. Estou na sua vida. Você foi feito mais que vencedor. Então, não podemos ficar paralisados por situações adversas, por más notícias. Diz a palavra, e eu creio, eu não me atemorizo de más notícias. Ora, se um homem de Deus foi capaz de escrever isso, de viver isso, nós assim somos.
Nós não podemos nos atemorizar de más notícias. Más notícias chegam a toda hora. Eu tenho falado aqui, as notícias nos jornais não são nada boas. Não geram nenhuma esperança. Então nós vamos ficar nos alimentando de más notícias? Não. Elas estão aí, mas nós não vamos nos atemorizar com elas. Nós vamos nos alimentar da palavra, porque as más notícias podem gerar o quê? Se a pessoa se abrir, não tiver uma vida estável, emocional, espiritual, ela pode ser abalada e se abater com uma má notícia. Mas quando nós temos a palavra de Deus nos alimentando, então, amados, nós nunca vamos nos abater. Nós vamos entender que o mundo é assim, que as más notícias estão por aí, que os dias são maus, mas nós participamos de um reino inabalável. Nós já fomos tirados do império das trevas. Então, ele não tem mais influência sobre a nossa vida. Nós não estamos mais debaixo do pecado, da lei do pecado, da morte. Nós passamos da morte para a vida, disse Jesus. Não é? Então, hoje, o Espírito que age em nós é o Espírito da vida. A lei do Espírito de vida, diz o Senhor. Não é? Então, não são as leis malignas, espiritualmente falando, que hoje nos governam. São as leis do Espírito da vida. As leis do Pai Celestial. As leis do reino de Deus. E essas leis são bênção para as nossas vidas. Né? Os mandamentos do Senhor, diz a palavra, não são penosos. Então, viver no reino não é viver carregando fardos, coisa difícil. Olha, amado, se está carregando fardo difícil, não é o reino, é religião. É imposição humana, é doutrina de homem. Porque o reino tem suas regras, sim, mas elas não são difíceis, não são pesadas, são leves. O Senhor diz, o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. Nós estamos aqui aprendendo de Jesus, nós estamos aqui caminhando em cima dos ensinos de Jesus, da sua palavra. Isso não é difícil. Agora, eu preciso temer a Deus e me submeter à vontade de Deus, aquilo que Ele ensina em sua palavra. Se eu ouço uma afirmação bíblica, se eu leio na palavra, eu não posso questionar, eu não posso dizer, não é bem assim, comigo isso não funciona. Como não? Deus é soberano. A sua palavra é soberana. Ela não volta para Deus vazia. Então, para que a gente tenha estabilidade, eu estou aqui compartilhando 2 recomendações. A primeira, eu falei ontem, né? No término do programa, eu vou recordar com você o que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Esta palavra é tremenda e é para ser vivida. Isto aqui, por exemplo, né? Eu vou pegar uma regra do reino. Essa regra do reino que eu vou lhe passar é um mandamento. Está aqui, é uma ordem de Deus. Não vos enganeis. O Senhor não quer que o seu povo viva enganado. Quando ele diz aqui, não vos enganeis, não é só em questão de não se deixar enganar pelo outro, é por si mesmo. Não vos enganeis, quer dizer que tem pessoa que se engana. Ela não acredita nisto aqui que Deus diz e ela fica se enganando. Então, o Senhor não quer que ninguém se engane, pensando ao contrário do que Ele diz aqui. Ele diz assim, não vos enganeis. Então, não pense diferente disso, porque é um engano. As más conversações corrompem os bons costumes. Deixa eu lhe falar sobre más conversações. O que são más conversações? Conversas más. O que são conversas más? São conversas negativas. São conversas que amedrontam. São conversas más no sentido de falar de notícias más deste mundo. O que são más conversações? São conversas que falam da vida alheia.
a chamada fofoca. São más conversações, são aquelas conversas que só rodeiam e não têm objetividade. Más conversações são conversas sobre doenças. Há pessoas que se juntam para falar de doenças, nome de remédios, que dizem bulas de remédios, o que os médicos falaram, e parece que vira ali um prazer mórbido de falar dos seus males físicos, emocionais. São más conversações. Más conversações, está escrito na Bíblia, corrompem os bons costumes. Você sabe o que é você estar ali orando, lendo a palavra, olhando para Jesus, aguardando a manifestação de uma bênção, e de repente alguém do seu lado começar: olha, não espera por isso não, isso nunca vai acontecer. Você tem esse sintoma? Ah, tenho. A minha vizinha tinha também, ela morreu. Olha, eu li na internet que quem está vivendo assim como você está vivendo não tem muito tempo de vida. E a pessoa está ali, né? Meu Deus, eu estou aqui tentando, né, lutar contra um sintoma, um diagnóstico médico, uma enfermidade. Estou aqui lendo na Bíblia, pelas chagas de Cristo eu fui sarada. Eu estou crendo nisso, estou aguardando um milagre. E aí vem alguém, sabe, energizado pelo inferno, com uma língua infernal, e vem ali me falar de morte, de piora, me comparar com uma pessoa que conheceu ou com algo que leu na internet. Olha, amados, nós precisamos tirar esse tipo de conversação da nossa vida. As más conversações corrompem. Daqui a pouco, de repente, a pessoa está ali: eu vou morrer, não tem jeito mesmo, todo mundo que teve isso, o fim foi esse. Isso são más conversações. Se o Senhor alerta para não ter más conversações, então nós precisamos ficar alertos e não se enganar. E a segunda recomendação, nós vamos tratar dela também com mais vagar, está em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, olha que coisa importante: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós vamos aprender amanhã o que é isso de tudo ser lícito, mas eu não me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Que você tenha um ótimo dia, praticante da palavra. Até amanhã, bom dia.